Boa noite. Quantos tiveram um tempo especial hoje? Família. Amém. Glória a Deus. E queremos agradecer a sua presença aqui. Sabemos que muitos estão, com as suas casas, gastaram, investiram o tempo, mas como o Flávio também já disse, é um privilégio estarmos na casa de Deus também para estarmos em comunhão com o nosso Pai, né? Amém, queridos? Vamos estar orando. Eu creio que o Senhor deseja continuar falando conosco. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Pai, porque comemoramos hoje como sociedade essa data especial que é o Dia dos Pais e queremos na sua casa também nessa noite estar voltando os nossos olhos, o nosso coração para o nosso Pai Celestial, aquele que faz todas as coisas novas, aquele que faz toda a diferença na nossa vida. Possamos estar aprendendo e entendendo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Deus, eu queria compartilhar com a igreja sobre comunicação com o Pai. Quantos sabem e percebem e também entendem que a comunicação é um dos pilares mais importantes de um relacionamento? Amém? Nós sabemos que sem comunicação o relacionamento vai sofrer, vai passar dificuldades. Mas quando você tem uma boa comunicação, o seu relacionamento tem grandes chances de ser bem-sucedido. Isso se aplica não apenas ao nosso relacionamento com Deus, mas se aplica em todas as áreas. Se aplica no nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, se aplica no nosso relacionamento com os nossos filhos. Comunicação, dizem, inclusive, nas estatísticas, que os casamentos que mais sofrem são casamentos que passam por problemas tanto na comunicação como nas finanças, mas a comunicação é um dos grandes motivos de separação entre famílias, entre casais. Comunicação, uma coisa que parece simples, mas que nem sempre é. Eu creio que nessa noite Deus deseja trazer a nossa atenção para esse pilar. Não apenas na sua família, na relação sua com os seus filhos, mas também na sua relação com o Pai Celestial. Você pode ter até as motivações certas, você pode ter amor, você pode amar uma pessoa intensamente, mas se você tiver dificuldade de se comunicar, isso vai limitar, isso vai atrapalhar o seu relacionamento com esse alguém. Eu não sei se você já passou por essa experiência de amar tanto uma pessoa, mas não conseguir se comunicar com ela. De você querer expressar para ela o quanto que você a valoriza e ainda assim ela não consegue entender a dimensão, a expressão desse amor. Tudo isso muitas vezes por conta da comunicação. E é interessante que os discípulos de Jesus, de todas as coisas que eles podiam pedir para Jesus ensiná-los, pensa comigo, Jesus está andando sobre a terra realizando grandes prodígios. Uma certa vez, ele transformou água em vinho. Em um outro momento, ele fez com que pescadores que haviam passado a noite inteira sem conseguir pegar nada, de repente conseguissem alcançar uma pesca maravilhosa. Num outro momento, Jesus estava andando sobre as águas. Em outros, ele estava alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E de repente, apesar de todas essas coisas, a Bíblia faz questão de registrar e mencionar para nós que o pedido de um dos seus discípulos, depois de haver visto Jesus orando, ele vem lá em Lucas capítulo 11, e a Bíblia diz que esse discípulo vem até Jesus e pede: Jesus, ensina-nos a orar. E é interessante que a Bíblia podia registrar qualquer pedido dos discípulos para que fossem ensinados qualquer coisa. Mas aquilo que está registrado é esse discípulo pedindo: Jesus, me ensina a orar. E aí que Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso, que todos conhecemos. Isso revela para nós, queridos, que a prioridade de Deus para mim e para você também deve ser uma boa comunicação com o Pai. Nós precisamos aprender a nos comunicar com Deus. Precisamos aprender que o nosso relacionamento com Deus também depende de uma boa comunicação.
Você já parou para pensar? Porque às vezes nós achamos que oração é simplesmente aquilo que nós falamos. Mas a oração não é apenas aquilo que você entrega, mas é aquilo que você ouve como resposta. A gente se relaciona muitas vezes com Deus pedindo, falando, declarando, mas poucas vezes parando para escutar, parando para ouvir. Oração fala a respeito de relacionamento, não fala apenas de palavras soltas ao vento. Muitas vezes nós vamos até a presença de Deus, levantamos as nossas orações e quando saímos lá, saímos da mesma forma. Mas o relacionamento com Deus deveria ser uma troca. Eu entrego algo e recebo algo. Amém? Esse que é o desejo de Deus para nós. Nós vemos na palavra que Jesus tinha uma vida, um estilo de vida dedicado à oração. O Evangelho registra que por muitas vezes Jesus ia aos lugares solitários e ali ele se dedicava, se entregava à oração. Se Jesus, que era Deus, na dependência do Espírito Santo, se dedicava à oração intensamente, porque nós pensamos que isso não deveria estar no nosso estilo de vida. Porque é que às vezes consideramos pouco tempo para isso. Isso é uma coisa tão essencial. E novamente começamos a perceber que talvez a comunicação esteja nos limitando nesse relacionamento com o Pai. Talvez o que falte para nós hoje não seja tanto muitas palavras, não seja tanto ensinamento, mas seja gastar tempo com o Pai. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 5, a partir do verso 19. João 5,19. Diz assim: Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Fala comigo. Verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o quê? O que ele vê o Pai fazer. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que essas. Então perceba que Jesus está afirmando que as obras que ele realizou foram vistas antes de serem feitas. Fala comigo, foram vistas antes de serem feitas. Aquilo que Jesus realizou como homem dependente do Espírito Santo precisaram ser vistas antes de serem realizadas. E onde que Cristo, onde que Deus capturava o coração do Pai? Através do relacionamento, concordam? Através dessa dinâmica de relacionamento, de conhecer o coração de Deus. Mas aqui no versículo 20 ele continua dizendo algo diferente. Olha, ele diz assim, o Pai ama ao Filho e por isso lhe mostra tudo o que ele faz. Por que o Pai revela isso ao Filho? Porque o Pai ama. Amém? E aí no final do versículo 20 ele diz assim: e ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Para quem que ele vai mostrar? Para os discípulos. Quantos discípulos de Jesus estão aqui? Né? Então ele está dizendo que o Pai não apenas mostrava para Jesus as coisas que ele queria fazer, mas ele está dizendo que, para a admiração de vocês, ele vai mostrar para vocês também aquilo que ele vai fazer. Para cada um de nós. O desejo do Pai, o desejo do Pai de revelar algo, precisa encontrar um coração disposto a enxergar. O coração do Pai, que está disposto a revelar algo, precisa encontrar um coração de um filho disposto a enxergar. Agora, onde que nós construímos esse relacionamento? Onde o Pai pode mostrar e nós podemos ver. Comunicação. Amém? Comunicação.
Tempo de oração. A Bíblia nos ensina que quando nós formos a orar, nós devemos entrar aonde? No quarto, fechar o quê? A nossa porta. E o que acontece lá no secreto? Você entrega a sua oração, você fala com o Pai, e a Bíblia diz que ali Ele vai te recompensar. Aonde está a recompensa? No secreto. E Deus deseja esse estilo de vida para cada um de nós. Lugar de comunicação. A comunicação ela é importante porque ela aprofunda o relacionamento. É através da oração que nós temos a oportunidade de ir fundo nesse relacionamento. É através da oração que nós nos tornamos mais conscientes do coração de Deus. Você já parou para pensar que quando nós gastamos tempo com alguém, você vai se tornando cada vez mais parecido com esse alguém? Não é verdade? Quando você era mais novo, você começava a andar com um grupo de pessoas, o que acontecia? Sua linguagem não mudava? Você não começava a falar parecido com seus amigos? Você não começava a se expressar, às vezes as mesmas expressões que eles falavam, você começava a falar também? Não é assim? Quando você está num relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, você não começa a se tornar mais parecido? Você não começa a entender aquilo que o outro já deseja com apenas um olhar? A gente vai se tornando mais parecido, conforme a gente comunica, conforme a gente gasta tempo, conforme a gente investe tempo. E da mesma forma é assim com o Pai. Quanto mais tempo nós gastamos com Deus, mais sensíveis ao coração dele nós nos tornamos. Mais nós nos amadurecemos, porque aquilo que está no coração do Pai começa a estar em nós. Quando você se relaciona com uma pessoa, você entende as suas motivações, você entende o que ela gosta, quais são, os hobbies que ela tem, aquilo que ela ama fazer. Imagina que agora você se relacionando com Deus da mesma forma, você começa a entender o que o Pai deseja, o que o Pai ama, o que Ele deseja fazer, o que Ele deseja realizar, e você vai se tornando cada vez mais sensível, mais consciente, mais inclinado àquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele deseja falar. Através da oração, o Pai tem coisas para revelar para você. Para você, especificamente. Nós sabemos pela palavra de Deus que Abraão, em um determinado momento, ouviu uma instrução de Deus. E Deus falou para Abraão o quê? Pega o seu filho, o seu único filho, a quem amas, vá até o monte e sacrifique o seu filho no altar. E Abraão, na obediência, ele pegou seu filho Isaque e começou a ir em direção àquele monte. Mas, quando ele estava prestes a sacrificar o seu filho, o que aconteceu? Deus falou de novo com Abraão, dizendo assim: não faça mal ao seu filho. Perceba que o fato de você ouvir a Deus não significa que você não deva continuar ouvindo. Às vezes Deus dá instruções para você e você começa a andar sobre essas instruções, mas você precisa estar sensível, porque no meio da caminhada Deus pode redirecionar a sua rota. O que aconteceria se Abraão não tivesse a sensibilidade de continuar ouvindo a voz de Deus? Seu filho seria sacrificado. Da mesma forma, eu e você não podemos apenas ouvir a direção de Deus e deixar de ouvir. Precisamos continuar ativamente ouvindo. Por quê? Porque Deus tem uma palavra para nós todos os dias. Ele pode te dar uma direção que você vai andar sobre essa direção por muitos anos. Mas essa dependência de ouvir aquilo que Deus está dizendo é essencial. E às vezes acontece que Deus faz certas coisas na nossa vida e nós ficamos agarrados àquilo que Deus falou lá atrás. E Deus está falando hoje uma coisa diferente. E ao invés de você simplesmente se dirigir àquilo que Deus está falando hoje, nós ficamos agarrados àquilo que Deus falou um dia. A Bíblia para nós, ela é regra de fé, ela é regra de instrução, mas a Bíblia ela tem o propósito de ser viva para nós. Aquilo que Deus revelou lá atrás precisa revelar hoje dentro do teu coração. Porque senão se torna apenas uma letra.
Mas é o Espírito de Deus que vivifica a palavra dentro de nós. É o que torna a palavra necessária, eficaz, dentro do seu coração, dentro da sua vida, do seu espírito hoje. É quando o Espírito Santo vem e ele torna essa palavra viva. Por isso nós precisamos da oração, por isso nós precisamos da comunicação. Porque as coisas que Deus está falando hoje não são necessariamente as coisas que Ele falou ontem. Às vezes nós entendemos a direção de Deus como um destino. E na verdade a direção de Deus está nos levando a um lugar, que a partir desse lugar, Ele pode nos promover para outro lugar, nos fazer transicionar para outro lugar. Às vezes nas conquistas financeiras são assim. Deus te deu um sonho, você realiza esse sonho, mas quando você chega, você acha que cheguei. Não. O lugar que você chegou, na verdade, pode ser simplesmente o necessário para a sua próxima etapa. Eu me lembro que antes da gente mudar do Brasil, nós estávamos profissionalmente muito bem, estávamos financeiramente muito bem, as coisas estavam muito assim, resolvidas para nós, aqueles sonhos que a gente tinha, estava tudo resolvido, a gente nem tinha muitas expectativas diferentes, graças a Deus, mas quando nós chegamos nesse ponto, Deus falou, agora, esse não é o seu destino. Você chegou até aqui, mas não é para você ficar aqui. Então o que nós fizemos? Pegamos aquelas coisas que para nós pareciam sucesso, que para nós pareciam conquistas, e simplesmente entregamos. Sacrificamos aquilo, semeamos aquilo para aquilo que Deus queria fazer. E às vezes nós ficamos agarrados nas coisas. Deus te deu um carro novo, você foi lá, trabalhou, conquistou, alcançou aquele carro. E você está preso naquilo ali. E Deus simplesmente fala, olha, tá vendo isso aqui? Isso é legal? Mas eu quero fazer outra coisa com você. E a gente fica apegado nas coisas. Ao invés de ser livre, sabe, ser conduzidos. Às vezes achamos que a vitória, sabe, a promessa que Deus te deu é tudo, e não é. Porque Deus usa essas coisas com o seu propósito. Você não vive apenas, sabe, por promessas, embora elas sejam parte, você vive seguindo ao Rei Jesus. E Jesus, ele faz promessas sim, ele cumpre promessas, ele é fiel às suas promessas. Mas e se Jesus, depois de cumprir as suas promessas, falar assim, filho, agora que você tem isso, me dá? Porque foi exatamente o que ele fez com Abraão. Abraão desejava ter um filho. Deus havia dado uma promessa dizendo, olha, eu vou abençoar você com um filho. E seu filho vai ser, toda a sua geração vai ser abençoada por meio de ti. E depois que Deus fez a promessa, entregou a promessa, cumpriu a promessa, o que Deus faz? Me dá a promessa. Porque embora Deus te dê a promessa, ela não é sua. Ela continua sendo de Deus. Ela continua sendo o coração do Pai para você. Por isso que nós passamos por momentos na nossa vida em que precisamos entender que a renúncia é necessária, que sacrificar é necessário, que abrir mão de coisas é necessário, se nós queremos continuar seguindo a Jesus. Em todo destino existe também provisão para a próxima etapa. E em toda colheita existe semente para você plantar. Algumas semanas nós falamos sobre isso. Nem tudo que está nas nossas mãos é pão para você comer. Algumas das sementes que você recebe são coisas que você deve plantar. E nós ficamos tão preocupados, sabe, com aquilo que nós recebemos, que esquecemos que existe propósito, querido. Existe propósito de Deus para a sua vida. Acho que vocês não ouviram, não. Existe propósito de Deus para a sua vida. Existe promessa de Deus para a sua vida. Mas existe um caminho de renúncia, de obediência, onde Jesus vai na frente e você vai junto com Ele. A comunicação constante constrói em você o conhecimento do coração da outra pessoa, das motivações. É por isso que você se torna mais parecido com aquela pessoa, para que você consiga também representá-la.
Quando nós oramos em nome de Jesus, o que nós estamos fazendo? Estamos afirmando que aquilo que declaramos e pedimos está de acordo com a vontade de Deus. Porque você ora em nome de quem? De Jesus, não é? Então, aquilo que você está declarando precisa estar o quê? Alinhado ao quê? A Ele. Porque você está fazendo isso em nome dEle. Não é verdade? E o que a palavra nos incentiva? Efésios capítulo 5, verso 17. Ela diz assim, que você deve procurar compreender qual é a vontade de Deus. Procurar compreender qual é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, verso 14 e 15. Olha o que diz aqui. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, olha o que João está dizendo. Que se você orar, se você pedir qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus, a primeira coisa que Ele garante é que a sua oração vai ser ouvida. E a segunda coisa que Ele garante é que se a sua oração foi ouvida, você receberá o resultado dessa oração. Mas qual é a regra? É orar de acordo com o quê? Com a vontade. Amém? Orar de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus, devemos orar em nome de Jesus de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. O que ele está dizendo é que toda oração que é feita de acordo com a sua vontade, essa oração tem a resposta. Ele está garantindo que essa oração vai ter resposta. Então, se nós queremos ter respostas à oração, precisamos compreender o quê? Qual é a vontade. Amém? E onde que nós compreendemos qual é a vontade de Deus? Na palavra, que nos modela, que nos instrui, mas onde entendemos a vontade de Deus para nós? Para aquele momento, para aquela situação? Na comunicação com Deus. Com gastar tempo com Deus. Porque, às vezes, uma promessa de Deus, uma coisa que Deus deseja fazer, Ele deseja fazer, mas ainda não é o tempo. A Bíblia também não diz isso, que há tempo para todas as coisas? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Não é a vontade de Deus que você plante, que você colha, mas às vezes o tempo é plantar, não é colher. E você está tentando colher de coisas que você não plantou. Qual é a vontade de Deus para esse tempo? É que você plante? É que você colha? É que você faça o que exatamente? Onde nós compreendemos isso? Na oração, no relacionamento com Deus, em gastar tempo, estar sensíveis. Sabe, o desejo de Deus é que o coração dele seja o seu coração. Que você alcance a maturidade, e a maturidade é essa. É entender qual é a vontade de Deus para aquele momento, para aquele tempo. Porque quando você orar, você vai orar no nome de Jesus e você vai saber que aquilo que você está orando, você vai obter respostas. Porque você já entendeu o coração de Deus. Às vezes nós não oramos e não conseguimos ter clareza das coisas que nós falamos com Deus, porque não entendemos ainda qual é a sua vontade. Por isso você precisa gastar tempo em oração. Por isso você precisa se dedicar à oração. Por isso você precisa, Senhor, qual é a tua vontade para isso? O que eu devo fazer nessa situação, nessa circunstância? E quanto mais tempo você gasta, mais revelação você recebe. Mais entendimento do tempo, do modo, você vai alcançando. E finalmente nós chegamos a esse desafio, que é o contexto do dia de hoje, o desafio de sermos pais. É o desafio da paternidade, do projeto da paternidade.
Deixa eu falar uma coisa para você. Dificilmente nós seremos bons pais sem antes nos tornarmos bons filhos. Dificilmente seremos bons pais antes de sermos bons filhos. Você talvez tenha aprendido coisas boas com seu pai natural. Você talvez tenha visto bons exemplos no seu crescimento. E você até sabe dar essas coisas para os seus filhos. Mas ainda assim, se nós queremos ser pais segundo o coração de Deus, nós precisamos nos tornar bons filhos. Porque a gente só entrega aquilo que a gente recebe. Você só pode oferecer algo que você carrega. Você não pode ser um pai cheio do Espírito Santo de Deus. Você não pode ser um pai segundo o coração de Deus sem antes se tornar filho. Sem entender a dimensão do amor de Deus, sem entender, sabe, a profundidade, a largura, o cumprimento desse amor de Deus por você. Você só entrega, você só oferece aquilo que você tem. Eu quero ler com vocês 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. São palavras do rei Davi e que são interessantes. Ele diz assim: e você, meu filho Salomão, conhece o Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, porque o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará. Olha o que o Davi estava falando para o seu filho Salomão. Ele diz assim: filho, conhece o Deus do seu pai. Sabe o que isso fala para nós? Os seus filhos, eles precisam ser conduzidos a conhecer o seu Deus. Sabe, às vezes nós estamos conduzindo os nossos filhos a conhecer a Deus, mas não a conhecer o nosso Deus. Quantos estão entendendo? E é isso que Davi está dizendo. Procura conhecer o Deus do seu pai. Sabe, qual é o pai que nós estamos revelando? Qual é o Deus que nós estamos revelando? É o Deus de ouvir falar, é o Deus das Escrituras, mas num Deus que está distante, num relacionamento distante, ou um Deus que faz parte do nosso relacionamento no dia a dia? Eu quero que minhas filhas, elas conheçam o Deus a quem eu sirvo. Que elas podem se inspirar nesse relacionamento que eu tenho com Deus, e elas terem o desejo de conhecer a Deus por causa daquilo que papai experimenta com Deus. E às vezes nós estamos querendo ensinar os nossos filhos sem nos tornar filhos. Sem expressar a profundidade, as possibilidades desse relacionamento profundo que nós temos com Deus. E eu creio que Deus, Ele deseja que os seus filhos enxerguem em você aquilo que você construiu com Deus, para que eles sejam inspirados a construir suas próprias histórias com Deus. Sabe, o nosso relacionamento deve ser um testemunho que aponta para uma realidade que é viável, que é possível que os nossos filhos experimentem. E a maravilha disso é que se seus filhos estão grandes ou não, ainda é possível que você seja esse mesmo instrumento para mostrar para eles que existe um Deus todo-poderoso e que é pessoal com você, que é relacional com você. Sabe, nunca é tarde para ser filho. Você pode ser avô, mas você ainda é filho. Deus te colocou numa família e Ele não colocou você na família apenas como um neto ou como um primo, mas Deus colocou você na família de Deus como filho. Porque ser filho é importante aos olhos de Deus. Sabe, Deus já havia feito maravilhas na história do povo hebreu, mas quando Jesus vem, Ele faz questão de revelar Deus não apenas como Deus Jeová Jirê, como Jeová Rafá, como todos os nomes de Deus, mas Ele faz questão de revelar a Deus como Pai, porque a humanidade precisa de Pai. Eu e você precisamos de Pai. Sabe, nós precisamos desse tipo de relacionamento, porque Deus como Pai, Ele afirma no Filho aquilo que Ele é chamado a viver. O pai dá identidade para o seu filho. O pai mostra e revela para o coração do filho a sua importância e o seu valor.
É isso que o papel do pai. Lançar os seus filhos a um lugar mais longe. E Deus, Ele precisa fazer essas coisas com cada um de nós primeiro. Nem todos são pais, mas todos são filhos. E Ele diz: sirvam de todo o coração e de forma espontânea. Porque o Senhor sonda os corações e Ele conhece a motivação dos pensamentos. Sabe, nesse tipo de relacionamento que temos com Deus, nós não podemos fabricar coisas. É um tipo de relacionamento que não dá para ser artificial. Não dá para a gente fingir que é filho. Não dá para vestir uma capa, uma roupa aparentando ser filho e não ser. Porque Deus sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos. E Davi disse para seu filho: se você o buscar, você vai encontrar. Se você o buscar, você o encontrará. Sabe, hoje é uma data muito especial, queridos. É uma data muito preciosa. É uma data em que nós que somos pais celebramos aquilo que Deus nos permitiu viver e tem permitido viver. Mas ao mesmo tempo que é um momento assim de celebração, de alegria, é um momento também de responsabilidade. Porque cabe ao pai revelar a identidade do filho. Cabe ao pai lançar os filhos, sabe, para o caminho que eles devem seguir. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós deveríamos estar ensinando aos nossos filhos quando assenta, quando se levanta, sabe, pelo caminho, fora do caminho, no momento da mesa, fora da mesa. O pai tem esse chamado, tem essa graça de Deus para fazer e para realizar. E quando nós fazemos isso, nós estamos marcando o coração deles de uma maneira que nós nem entendemos. Mas o resultado disso, a consequência disso, é que eles vão buscar conhecer o Deus dos seus pais. Imagina que o rei Davi, ele havia reinado por longos anos. Ele havia feito proezas impressionantes. E ele, num determinado dia, ele decide que ele estava vivendo muito bem e ele precisava construir um templo em honra a Deus. E ele decide fazer isso. Mas quando ele decide fazer isso, Deus vem através do profeta e fala para ele: olha, Davi, isso que você deseja fazer é muito bom, é muito precioso, mas não é você que vai fazer isso, vai ser o seu filho. Mas você vai reunir os elementos, você vai reunir aquilo que é necessário para essa construção. E às vezes nós como pais temos exatamente essa função. Reunir aquilo que é necessário para que os nossos filhos construam. O preço que você paga, a renúncia que você paga, o tempo de oração que você investe, o tempo de comunicação que você gasta com Deus, está reunindo os elementos necessários para que seus filhos construam. Por isso nós não podemos nunca pensar apenas em nós. Por isso que os nossos olhos sempre precisam ser colocados na próxima geração. Porque nem tudo que nós temos a vontade de fazer, o desejo de fazer, nós somos chamados a fazer. Mas cada geração tem um propósito. Você tem um propósito na sua geração. Você tem um chamado para realizar aqui, para que os seus filhos andem sobre esse propósito. Nós já vemos as nossas filhas andando sobre coisas que nós apenas construímos. Mas não são nós que vamos andar, são elas. Tem coisas que elas vão experimentar que nós não experimentaremos, mas nós fomos aqueles que prepararam o caminho. E Deus deseja isso para nós. E Davi foi exatamente isso, ele reuniu os materiais, ele juntou aquilo que era necessário. Mas quando ele começou a dar instruções ao seu filho, parte dessas instruções era essa: filho,
Você aqui tem ouro, você tem madeira, você tem todos os elementos necessários para construir esse templo. Mas não adianta você construir um templo sem entender quem trouxe isso tudo aqui para você. Não adianta você querer construir uma coisa sem entender de onde isso tudo veio. Sabe quando nós vemos pais que juntam herança para os filhos? Sabe, pais que vieram de uma condição, por exemplo, uma condição extremamente humilde, e eles começam a prosperar, ele constrói, fazem faculdade ou não, constroem negócios, começam a prosperar financeiramente, e de repente eles estão numa condição de vida. E os seus filhos nascem nessa condição privilegiada, mas os filhos nunca experimentaram o que levou os seus pais a alcançarem esse lugar. E é por isso, por causa dessa falta de experiência, de participação naquilo que os pais fizeram, é que normalmente os filhos desperdiçam a herança que receberam. Existe uma estatística que diz que 90% das gerações que nascem abastadas, ou seja, que receberam um nível de herança profundo, desperdiçam na primeira geração. 90% dos filhos não sabem lidar com a herança que receberam. E a maior parte desses outros 10% que faltam desperdício na segunda geração. Ou nos filhos dos filhos. Então tudo aquilo que você trabalhou a sua vida inteira, porque você está tentando reunir e tentar deixar para os seus filhos, geralmente se perde na primeira geração. Por quê? Porque de alguma forma esses filhos nunca experimentaram o que você passou. As coisas que você batalhou para alcançar o lugar onde você está, foi a sua história. Foi a história do rei Davi. As lutas que ele enfrentou, os problemas que ele passou, as perdas, as dificuldades. Ele construiu um reinado próspero. Seu filho entrou num lugar de abastança. Mas a regra, a direção, a instrução que Davi deixa para o seu filho é: procura conhecer o Deus do seu pai. Porque se Salomão desenvolvesse o mesmo estilo de relacionamento que Davi teve com Deus, ele teria também a sabedoria, a graça, o coração para administrar as coisas que ele estava recebendo. Como estão entendendo? E Deus também trabalha conosco dessa forma, pensando em gerações. O livro de Atos diz esse seguinte testemunho acerca de Davi. Ele diz assim: Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. Davi cumpriu o seu propósito, mas não se ouve falar que Salomão cumpriu o seu propósito na sua geração. Salomão teve o reinado mais próspero de que se tem conhecimento. Mas lá no fim, ele abandonou o caminho do Senhor. Ele deixou aquela sabedoria toda, aquela beleza, as riquezas, de certa forma, se perderam. Não sabemos claramente se ao final da sua vida ele realmente retornou. Temos o livro de Eclesiastes e vemos toda uma dinâmica confusa do rei Salomão. Mas o princípio permanece o mesmo. Procura conhecer o Deus do seu pai. E talvez você nem seja pai ou nem possa ser pai. Mas você pode plantar algo para alguém. Você pode ser um instrumento para construir algo para outra pessoa. Nossos filhos precisam ser conhecidos, conduzidos a conhecer o nosso Deus, o seu Deus. Amém, amados? Quero que você se levante. O meu desafio para nós, nessa noite, é entender a importância de nos comunicarmos com Deus, de conhecer o coração de Deus. Seja você pai, seja você não sendo pai, ou mãe, ou filha, é conhecer o coração do seu pai.
É conhecer as suas motivações, seus pensamentos. Você já parou para pensar que seja 5 minutos, um tempo de oração e perguntar ao Senhor, Senhor, como o Senhor me vê? Você já parou 5 minutos para perguntar quais são os seus pensamentos a meu respeito? O que o Senhor deseja falar comigo? O que o Senhor deseja me mostrar? Há quanto tempo você não tem esse momento de perguntar, Senhor, qual é a sua perspectiva a respeito disso aqui? Da minha vida, das coisas que eu faço, das coisas que eu gostaria de fazer, qual é a sua opinião? O que o Senhor pensa a respeito disso? Essa situação aqui que é dolorida, o que o Senhor pensa a respeito disso? Sabe, quanto tempo foi a última vez que você foi para esse nível de relacionamento? De buscar a opinião do coração de Deus, de procurar compreender qual é a sua vontade. Sabe, porque a oração é maravilhosa. Você pode orar por uma determinada coisa e a Bíblia nos ensina a orar sempre e nunca desanimar. Sabe, então às vezes nós estamos lá orando sobre isso, orando sobre aquilo, ora e pede a Deus e faz, e de repente nós esquecemos que Deus também deseja falar. Deus deseja falar com você. Amém, amados? Então o desejo, o desafio que eu tenho para você é aprimorar a comunicação, a sua comunicação com Deus. É gastar tempo, é investir tempo ouvindo, não apenas falando. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos prometeu que nos mostraria coisas ainda maiores. Senhor, o teu desejo, o teu coração para nós é revelar. Pai, que o Senhor nessa noite comece a encontrar em nós corações de filhos dispostos a ouvir. Espírito Santo, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê um coração, sabe, um coração sensível, um coração rendido, um coração inclinado, Deus, a tua voz. Pai, nós oramos em nome de Jesus por nós mesmos. Pai, oramos pelo nosso coração, pela nossa mente, pela distância que nós construímos em relação ao Senhor e queremos dizer que nos arrependemos dessas coisas. Ao mesmo tempo, Pai, que nós voltamos, pedimos que o nosso relacionamento contigo não seja baseado naquilo que outras pessoas experimentaram, mas seja baseado naquilo que o Senhor deseja construir conosco. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, para buscar, Pai, esse tipo de relacionamento, esse nível de relacionamento. Pai, eu quero orar por cada pai aqui nessa noite, mais uma vez, por mim mesmo também, Senhor. Quero orar, Pai, para que cada pai aqui seja capacitado, seja equipado, ó Deus, a fazer a diferença na vida dos filhos, fazer diferença dentro das suas casas. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, abençoando cada pai. Pai, declarando que esses pais vão começar a brilhar uma luz, a luz de Cristo, de forma dentro das suas casas, os seus filhos serem impactados, sabe, por essa mudança de relacionamento, pela essa transformação de relacionamento contigo. Deus, eu quero declarar que teríamos os pais mais íntimos do Senhor, Pai, nesse lugar. Queremos declarar que teremos pais cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo, homens cheios do Espírito de Deus, homens que sabem qual é a vontade do Pai, homens que conhecem e compreendem aquilo que devem fazer no tempo que é hoje, Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor venha sobre nós, nos capacitar, nos ajudar a modelar um estilo de vida, de relacionamento com Deus, que venha a afetar e influenciar todos aqueles que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o teu coração é revelar, o teu coração é mostrar, mas queremos ao mesmo tempo nos apresentar como corações dispostos a ver. Oh Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos e abra os nossos ouvidos, para podermos experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.